Toda a turma explodiu rindo quando o Sr. Carter, o professor de cálculo presunçoso, entregou o giz ao zelador de idosos, Ruth Jenkins. Afinal, ela era apenas uma zeladora, uma mulher gentil e quieta com as mãos usadas em anos de trabalho duro, mas quando o Sr. Carter a desafiou sarcasticamente a resolver o problema mais difícil do cálculo da sala, ninguém pensou que ela faria nada além de recuar. O que aconteceu a seguir deixaria todos congelados, suas mandíbulas no chão, porque Ruth não resolveu o problema. Ela destruiu as expectativas e revelou um gênio que ninguém viu chegando. Antes de começarmos, como este vídeo e comente de onde você está assistindo, seu apoio nos ajuda a trazer histórias mais poderosas. Agora vamos começar. O sino tocou, sinalizando o início do terceiro período, mas hoje houve uma tensão inesperada no ar. Os estudantes da aula de cálculo de posicionamento avançado do Sr. Carter foram usados para uma certa rotina, sincera, o barulho das canetas e o ritmo constante das palestras de seus professores, mas hoje a sala de aula era diferente. Ruth Jenkins, a zeladora da escola, ficou silenciosamente na porta, esfregando o chão como fazia todos os dias. Ninguém a notou quando ela entrou. Seus tênis gastos mal emitiram um som no chão polido. Ela era apenas um zelador da maioria deles, uma figura de fundo que chegou antes deles e partiram depois que eles foram para casa. Carter, no entanto, tinha outros planos. Conhecido por sua inteligência afiada e necessidade constante de ser o centro das atenções, ele examinou a sala, seus olhos brilhando com uma ideia. Aula, disse ele, sua voz pingando sarcasmo. Estamos lutando com esse problema de cálculo há uma semana. Talvez Ruth possa resolvê-lo. Ele apontou para o conselho onde uma equação particularmente difícil foi escrita. Os alunos, a maioria dos quais haviam sido perplexos pelo problema, caíram na gargalhada. Ruth fez uma pausa por um momento, sua esfregona na mão, sem entender completamente a piada. Vamos, Ruth, disse Carter com um sorriso. Tenho certeza de que você viu matemática suficiente por aqui. Porque você não mostra a aula como é feito. Ele apontou para o quadro, negro, um desafio zombeteiro em seu tom. A turma entrou em busca de mais gargalhadas, alguns dos estudantes zombando quando voltaram sua atenção para Ruth. Eles pensaram que ela se afastaria, envergonhada, como qualquer pessoa normal, mas Ruth Jenkins não era apenas uma pessoa normal. Ela ficou lá por um momento enquanto o riso ecoava na sala, sua mente correndo. Ela já tinha ouvido as piadas antes. As pessoas muitas vezes a subestimavam por causa de sua idade, seu trabalho e sua natureza despretensiosa, mas o que eles não sabiam era que Ruth tinha um segredo. Há muito tempo, ela era uma estudante estrela de uma universidade de prestígio, uma das mentes mais brilhantes da turma. A vida, no entanto, a levou por um caminho diferente, e ela se viu esfregando pisos em vez de resolver equações complexas, mas não hoje. Hoje, Ruth decidiu se posicionar. Com uma resolução calma, Ruth deixou a esfregona de lado. A classe ficou em silêncio, sem saber o que aconteceria a seguir. Lentamente, ela caminhou para o quadro, negro, seus passos firmes, as costas retas. O giz chiou quando ela a pegou na mão. Com esse movimento único, a sala parecia prender a respiração. Ruth parou por um momento, analisando a equação, seus olhos nítidos e calculadores, disparou para frente e para trás nos números e símbolos. A aula a observou, alguns ainda robustos, outros curiosos demais para desviar o olhar. O Sr. Carter se inclinou contra a mesa, os braços cruzados, um olhar presunçoso no rosto. Ele tinha certeza de que ela falharia, e era exatamente isso que ele estava contando, mas Ruth Jenkins não falharia. Quando a mão dela se movia através do quadro, o riso dos estudantes começou a desaparecer, substituído por uma curiosidade silenciosa. Os cálculos de Ruth eram precisos, seu movimento deliberado. O que começou como uma piada simples agora se desenrolando em algo muito mais do que alguém esperava. Os alunos que riram agora olharam, suas expressões mudando de descrença para admiração. O sorriso confiante de Carter desbotou lentamente, substituído por um olhar de choque. Ruth não estava apenas resolvendo o problema, ela estava esmagando. Quando terminou, ela se afastou do quadro. A equação, uma vez que um enigma aparentemente impossível, agora estava resolvido. A sala de aula estava em silêncio. Os estudantes, surpreendidos em nação, não podiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar. A mulher que eles zombaram, o zelador que haviam subestimado, haviam feito o que pensavam ser impossível. Ela resolveu o problema com facilidade. O momento pairava no ar, espesso de descrença. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eles ficaram chocados demais para respirar, e naquele silêncio, Ruth Jenkins, o humilde zelador, acabara de ganhar algo muito mais valioso que uma nota: respeito. A sala permaneceu congelada em silêncio, o peso das ações de Ruth ainda penduradas no ar. Ninguém falou, ninguém se moveu. Por um longo momento, parecia que o tempo em si parou, deixando apenas o som da respiração de Ruth e o fraco arranhão de giz no tabuleiro. O Sr. Carter ficou parado, encostado em sua mesa, na BLE para compreender o que acabara de acontecer. O olhar presunçoso que ele usava momentos atrás se foi, substituído por uma mistura de confusão e um senso de respeito, algo que ele não esperava. Os alunos, no entanto, foram os primeiros a quebrar o silêncio. Tudo começou com um sussurro da parte de trás da sala, uma voz quase audível, mas pesada com descrença. Ela realmente acabou de resolver isso.
Algumas cabeças se viraram para ver quem havia falado, então eles olharam para Ruth, os olhos arregalados, um por um, o riso de anteriormente se transformou em outra coisa, admiração. Alguns dos estudantes que zombavam dela antes estavam olhando, bocas águas, sem saber como reagir. Ruth não disse uma palavra, ela simplesmente ficou lá, as costas retas, pois a equação no tabuleiro parecia brilhar sob as luzes fluorescentes. Era como se o problema tivesse sido conquistado, não acabou de resolver, mas derrotado, e foi feito por alguém que todos achavam incapaz de tal feito. Alguns estudantes começaram a trocar olhares nervosos, um sussurrou, ela é um gênio. Mas Ruth, ainda quieto, estava longe de procurar qualquer tipo de reconhecimento, não se tratava de provar alguém errado ou exibir suas habilidades, era sobre assumir o controle do momento, sobre recuperar uma sensação de dignidade e poder que havia sido retirada ao longo dos anos. Não foi a primeira vez que Ruth foi subestimada, a vida toda, as pessoas fizeram suposições sobre ela por causa de seu trabalho, sua idade e seu comportamento despretensioso. A maioria das pessoas a considerava invisível, alguém a ser ignorado ou esquecido, mas Ruth aprendeu há muito tempo que o mundo muitas vezes entendeu mal os que trabalhavam nos bastidores, eles a viram como zelador, um mero servo para limpar os outros, mas o que eles não sabiam, o que eles nunca poderiam imaginar, era que Ruth Jenkins não era apenas um zelador. Ela já esteve no caminho rápido de se tornar um matemático de classe mundial, um estudante de estrela com uma mente que poderia resolver os problemas mais complexos com facilidade, mas a vida tinha uma maneira de mudar de caminho. As responsabilidades familiares, as lutas financeiras e uma série de decisões difíceis a forçaram a deixar para trás seu sonho de uma carreira em matemática. Ela assumiu o emprego como zeladora, nunca esperando que se tornasse seu papel permanente, era um trabalho que mantinha as luzes acesas, mas não era quem ela realmente era. Hoje, no entanto, nesta sala de aula, ela havia lembrado a todos, e a si mesma, do brilho que ainda possuía, mesmo que tenha sido enterrado em anos de esforço de rotina e despercebido. O sino tocou, sinalizando o fim da aula, mas os alunos não se mexeram, ninguém estava pronto para sair, ainda não. Ruth voltou para a porta, o esfregão na mão, mas antes que ela pudesse sair, o Sr. Carter finalmente encontrou sua voz. Ruth, disse ele, seu tom mais suave agora, uma mistura de admiração e outra coisa, algo quase como desculpas. Eu não sabia. Ruth virou-se para encarar seus olhos calmos e firmes, ela não precisava de desculpas dele, ela não precisava de nada dele, na verdade, ela já havia provado tudo o que precisava provar. Sem dizer outra palavra, ela assentiu, oferecendo um sorriso pequeno e saboroso antes de sair da sala de aula. Quando a porta se fechou atrás dela, os estudantes começaram a se mexer lentamente, alguns ainda estavam em choque, tentando processar o que haviam acabado de testemunhar, outros sussurrando entre si, falando em tons silenciosos. Você sabia que ela era tão inteligente? Um aluno fez a pergunta com um sentimento de admiração. Outro respondeu, eu nunca pensei que ela fosse capaz disso. Estou meio envergonhado. Nos dias que se seguiram, a reputação de Ruth começou a mudar, os alunos que a ignoraram, os que zombaram dela, começaram a vê-la de maneira diferente. Eles começaram a entender que havia mais em Ruth Jenkins do que os olhos, ela não era apenas a zeladora, ela era alguém que tinha uma história incalculável, uma história de potencial não realizado, uma mulher cuja vida havia tomado uma guinada diferente, mas que ainda mantinha dentro dela o poder do brilho. E quanto a Ruth, ela simplesmente realizou seu trabalho, como se nada tivesse mudado, mas, no fundo, sabia que algo havia mudado, não apenas para ela, mas para todos que haviam testemunhado esse momento, eles a viram por quem ela realmente era, uma pessoa que havia sido subestimada, mas que, no final, provou seu valor. E Ruth Jenkins não era mais invisível. Os próximos dias em Jefferson foram diferentes, Ruth Jenkins, o zelador, havia se tornado uma lenda tácita. Os alunos que a ignoraram agora olhavam para ela com novos olhos, eles passaram por ela nos corredores com um aceno sutil de respeito, como se finalmente tivessem percebido algo que haviam perdido o tempo todo. Não foram apenas as habilidades de solução de problemas que os impressionaram, era a maneira como ela lidou com toda a situação. Ela estava alta, inabalável, em frente à classe, e provou que era mais do que apenas seu cargo. Mas o que realmente os surpreendeu foi que Ruth havia mostrado a eles algo que eles nem sabiam que precisavam ver, e poder de confiança silenciosa. Sr. Carter, o mesmo professor que ousou desafiar Ruth em primeiro lugar, não foi exceção, ele não conseguia parar de pensar no que havia acontecido naquela sala de aula. O homem presunçoso e confiante que já tinha tanta certeza de si mesmo se viu adultando suas próprias decisões. Durante anos, ele pensou em Ruth como apenas um personagem de fundo no drama do ensino médio, alguém que varreu o chão, limpava os banheiros e garantiu que a escola permanecesse em ordem, mas agora ele sabia que a havia julgado completamente. Uma tarde, uma semana após o incidente, Carter se viu parado na porta do armário do zelador, ele não tinha certeza do que o levou a fazer, talvez fosse culpa, ou talvez fosse simplesmente a necessidade de reconhecer a verdade. Ele bateu levemente. Ruth. Ele chamou, sua voz hesitando. Ruth olhou para cima do balde que estava limpando,
o rosto elegível como sempre. Ela aprendeu há muito tempo a não procurar atenção, mas quando viu o Sr. Carter parado ali, ela não pôde deixar de se perguntar o que se tratava. Posso falar com você por um minuto? Ele perguntou, seu tom mais suave que o normal. Ruth deu um aceno lento, colocando o esfregão e enxugando as mãos no uniforme. Ela sabia que essa conversa não seria como os outros. Desta vez, ela podia sentir a mudança no ar, a mudança na dinâmica entre eles. Claro, Sr. Carter, ela respondeu, sua voz estável, mas havia um calor nela, um pequeno reconhecimento de que ela não era a mesma mulher que havia entrado naquela sala de aula há uma semana. O Sr. Carter entrou no armário do zelador, olhando em volta brevemente com a desordem de limpeza de suprimentos, o cheiro de alvejante e sabão permanecendo no ar. Ele limpou a garganta. Eu só queria dizer, me desculpe. Não percebi com quem eu estava lidando. Ruth levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. O pedido de desculpas, embora inesperado, era desnecessário. Ela já o havia perdoado em sua mente no momento em que resolveu essa equação. Mas isso foi diferente. Esse foi o Sr. Carter reconhecendo que estava errado. Era raro. Você não sabia, disse ela em silêncio. A maioria das pessoas não. Mas isso não significa que eu não tenha habilidade o tempo todo. Isso significa que estou escondendo isso há muito tempo. O Sr. Carter assentiu, o peso de suas palavras afundando. Eu ensino aqui há anos e sempre assumi que eu era a pessoa mais inteligente da sala. Mas você me ensinou algo que eu não sabia que precisava aprender. Às vezes, as mentes mais brilhantes não são as que recebem os holofotes, às vezes, eles são os que trabalham tranquilamente, despercebidos. Os olhos de Ruth suavizaram um pouco. Todos nós temos nossos caminhos, Sr. Carter. O meu acabou de me levar aqui. Mas isso não significa que ainda não tenho algo a oferecer. Houve uma pausa, e por um momento, Ruth viu um lampejo de algo aos olhos de Carter, algo como respeito, mas também algo mais profundo, um reconhecimento de seu valor, não apenas como zelador, mas como pessoa. Ele limpou a garganta novamente, levantando-se mais reto. Eu quero acertar, disse ele, sua voz firme agora. Vou colocar uma boa palavra para você. Você merece mais do que apenas esse trabalho. Ruth ficou surpresa com as palavras dele, mas ela não deixou isso aparecer. Ela nunca havia procurado reconhecimento ou tratamento especial, ela havia vivido sua vida sem a necessidade de validação de ninguém. Mas o gesto de Carter parecia uma pequena vitória, uma vitória tranquila, quase imperceptível. Ela sorriu fracamente, embora sua expressão permanecesse humilde. Obrigado, Sr. Carter, mas não preciso de mais. Estou exatamente onde devo estar. E, honestamente, isso é tudo o que preciso. O Sr. Carter ficou lá por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas, mas no final, não havia mais nada a dizer. Ele aprendeu sua lição. Ruth Jenkins era mais do que apenas um zelador, ela era uma força a ser considerada à mão de obra, e ele nunca se afastava que ela se destacou. Os Halls of Jefferson zumbiram com os sons de estudantes correndo para suas próximas aulas, mas Ruth caminhou com uma confiança silenciosa. Ela havia mostrado a todos que ninguém, independentemente do seu trabalho ou aparência, foi realmente invisível. Ela se posicionara, ao fazê-lo, mostrou a eles o que significava realmente reconhecer alguém por quem eles eram, não pelo que pareciam ser. E assim, o mundo ao seu redor havia mudado. Semanas se passaram e Jefferson se transformou. Ruth Jenkins, uma vez uma figura despercebida em segundo plano, agora comandava um nível de respeito que ninguém poderia ter previsto. Não era apenas dos alunos, a faculdade também começou a vê-la sob uma luz diferente. Alguns dos professores que admitiram anteriormente como onda agora se viram olhando para ela com admiração. A presença tranquila de Ruth começou a mudar a atmosfera da escola, e não apenas por causa de seu brilho, era a maneira como ela se carregava, como se ela não tivesse nada para provar a Union, mas ainda conseguiu ensinar a todos ao seu redor uma lição sem dizer uma palavra. Certa manhã, Ruth estava limpando a cafeteria quando o diretor Davis passou. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas desta vez ele parou. Ruth, disse ele, sua voz hesitante, eu preciso falar com você. Ruth colocou sua vassoura e olhou para cima, surpresa. O que está em sua mente, Sr. Davis? O diretor hesitou, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Eu tenho ouvido coisas sobre o que aconteceu na aula do Sr. Carter. Ele fez uma pausa, sua expressão elegível. Os alunos, eles estão conversando. Eles estão chamando você de gênio. E, honestamente, acho que estão certos. Ruth sentiu uma pequena e passageira corrida de orgulho com a palavra gênio. Ela nunca o ouviu usada para descrevê-la, mas ouvi-o agora, vindo do diretor, parecia diferente, sentiu-se conquistado. Mas ela não deixou isso aparecer. Em vez disso, ela assentiu educadamente. Eu não preciso ser um gênio, Sr. Davis. Estou apenas fazendo o meu trabalho. O diretor a estudou por um momento,
como se estivesse procurando por algo. Já ouvi falar do seu passado, Ruth, como você estava no caminho de se tornar um matemático. Eu não sabia disso. Não sabia nada disso. Ruth deu de ombros, um sorriso tranquilo nos lábios. A maioria das pessoas não. É apenas, a vida tem uma maneira de nos levar em direções diferentes. O diretor Davis parecia lutar com seus pensamentos por um momento antes de continuar. Bem, eu quero que você saiba de algo. Eu tenho pensado na maneira como administramos as coisas aqui, sobre como tratamos as pessoas, como tratamos a equipe. Você me mostrou que eu tenho olhado para tudo errado. Ele limpou a garganta. Você me lembrou que todo mundo tem valor, independentemente da posição ou antecedência deles. Ruth não disse nada. Ela não estava aqui por seu louvor ou reconhecimento, ela fez a paz há muito tempo com onde estava na vida. Mas ela não pôde deixar de sentir um pequeno senso de satisfação com a maneira como as coisas estavam mudando, na maneira como as pessoas estavam começando a ver além da superfície. Quero oferecer algo a você, Ruth, disse o diretor Davis, sua voz estável agora. Temos uma abertura para uma posição de meio período no departamento de matemática. Não é muito, mas é algo, uma chance de voltar ao que você ama. Você pode ensinar, ajudar os alunos com problemas avançados ou até executar algumas sessões de tutoria após a escola. O que você acha? Ruth sentiu um nó na garganta. A oferta era tentadora, tão tentadora que fez seu coração correr. Por uma fração de segundo, ela se imaginou de volta na sala de aula, em pé na frente de um quadro negro, explicando equações complexas a um grupo de estudantes ansiosos. Fazia tanto tempo desde que ela pensou em ensinar. Mas então ela balançou a cabeça, limpando a visão de sua mente. Agradeço a oferta, Sr. Davis, realmente faço. Mas esse não é mais o meu caminho, ela respirou fundo, encontrei meu lugar aqui, fazendo o que estou fazendo. Estou contente com isso. O diretor olhou para ela, claramente impressionado com a força e a clareza dela. Eu entendo, disse ele, acenando devagar lentamente. Mas apenas sei, Ruth, você sempre é bem-vindo a ensinar aqui se você mudar de ideia. Você já provou que tem algo incrível para oferecer. Ruth sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, Sr. Davis. Mas estou exatamente onde preciso estar. Enquanto o diretor se afastou, Ruth voltou ao seu trabalho. Mas desta vez, algo mudou dentro dela. Ela teve a oportunidade de voltar ao que antes amava, mas escolheu um caminho diferente, e foi aquele que havia trazido a paz. A escola pode ter visto-a como zeladora, mas Ruth sabia quem ela realmente era. Ela não foi definida por um cargo ou por um sonho antigo, ela foi definida por sua força, sua inteligência e a resiliência silenciosa que ela havia carregado com ela todos esses anos. E se alguém iria se lembrar dela, eles se lembrariam dela por isso. Os rumores sobre o brilho de Ruth continuaram se espalhando por toda a escola, mas o que mais importava era que eles não importavam mais para ela. Ela já havia provado tudo o que precisava provar e, com isso, passou pelos corredores com uma confiança silenciosa que ninguém poderia tirar. Já se passaram meses, e Ruth Jenkins havia se tornado mais do que apenas uma lenda em Jefferson High, ela se tornara um símbolo. Um símbolo de resiliência, de talentos ocultos, de pessoas que passam despercebidas, mas têm o poder de mudar tudo. Ruth nunca pediu reconhecimento, e ainda assim encontrou. Os alunos que já riram dela, os professores que duvidavam dela, todos agora olhavam para ela com admiração. A verdade era inegável, Ruth lhes mostrou que o brilho não vem em um pacote que alguém espera. Às vezes vem na forma de um zelador. Uma tarde, enquanto Ruth andava pelos corredores, ela ouviu uma conversa entre dois alunos. Eles a estavam discutindo, como costumavam fazer agora. Eles não perceberam que ela estava andando apenas alguns passos atrás deles. Você já ouviu falar sobre a Sra. Jenkins? Um deles perguntou, claramente com admiração. Ouvi dizer que ela resolveu alguns seu problema de alcoólicos como se não fosse nada. Eles disseram que ela era matemática antes de começar a trabalhar aqui. Você pode acreditar nisso? Um zelador que é um gênio. O outro aluno assentiu, olhos arregalados. Eu acho que ela poderia ter sido professora se quisesse. É uma loucura. Ruth não pôde deixar de sorrir para si mesma. Ela havia encontrado paz no trabalho que fez, mesmo que não fosse o que os outros esperavam. Mas enquanto passava por eles, Ruth não pôde deixar de se perguntar se eles realmente a entenderam. Eles falaram de seu brilho, sua inteligência, como se isso fosse tudo o que importava. Eles não haviam percebido a coisa mais importante que ela aprendeu na vida, a coisa que realmente a moldou. Não era sobre o que você poderia fazer ou o quão inteligente você era sobre encontrar seu lugar e encontrar paz com onde você estava na vida, independentemente do que mais alguém pensou. Naquela noite, Ruth recebeu uma ligação inesperada. Foi o diretor Davis novamente. Ruth, disse ele, sua voz séria,
eu preciso falar com você sobre alguma coisa. Ruth sentiu uma pequena pontada de desconforto. O que está acontecendo, Sr. Davis? Há algo grande acontecendo, disse ele, sua voz urgente agora. Uma nova iniciativa está sendo lançada em todo o distrito e eles nos pediram para fazer parte dela. Eles querem mostrar histórias de sucesso da vida real, pessoas que superaram obstáculos e encontraram sucesso contra todas as probabilidades. Eles estão procurando alguém para falar sobre sua jornada, para inspirar outras pessoas. E eu recomendei você. Ruth ficou em silêncio por um momento. Ela respirou fundo. Agradeço, Sr. Davis, mas não sei se sou a pessoa certa para isso. Você é, Ruth. Mais do que você imagina, disse ele, sua voz cheia de convicção. Você já mostrou a todos aqui como é o verdadeiro sucesso. Não se trata de estar no centro das atenções, trata-se de ser fiel a si mesmo. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Ruth podia sentir o peso de suas palavras, mas o pensamento de falar na frente de uma multidão, compartilhando sua história, a deixou nervosa. Ela não tinha certeza se estava pronta para esse tipo de atenção. Mas então ela se lembrava dos alunos que a admiravam, a maneira como seus olhos haviam mudado quando perceberam quem ela realmente era. Talvez essa tenha sido a chance de mostrar a eles que qualquer um, não importa o seu histórico, poderia fazer a diferença. Eu vou fazer isso, finalmente disse Ruth, sua voz estável. Vou compartilhar minha história, para eles. A decisão foi tomada. Ruth iria sair das sombras e entrar na luz, não para os elogios, mas para os alunos que precisavam ouvir sua mensagem. Ela não precisava dos aplausos, não precisava do reconhecimento, mas queria ajudar outras pessoas a encontrar seu próprio caminho, exatamente como tinha. Chegou o dia do evento e Ruth ficou na frente de uma multidão de estudantes, professores e líderes comunitários. A sala ficou em silêncio quando ela começou a falar, sua voz calma, mas poderosa. Eu não sou um gênio, ela começou. Mas aprendi que o que importa não é o quão inteligente você é ou o que as pessoas esperam que você seja. O que importa é que você encontre seu próprio caminho. E mesmo se você acabar em algum lugar que não esperava, isso não significa que você falhou. Isso significa que você encontrou um caminho diferente, e às vezes é a lição mais importante de todas. A sala ficou quieta por muito tempo depois que ela terminou. E naquele momento, ela percebeu que não precisava da validação do mundo, ela já havia provado para si mesma que era suficiente. Enquanto saiu do palco, sentiu uma sensação de lavagem de paz sobre ela. A jornada que ela havia tomado, as lições que aprendeu, tudo valeu a pena. E agora, Jefferson nunca mais haveria da mesma maneira.